Pessoal, aqui essa peça ela já estava bastante usada para músculo, para outras estruturas, e aí eu vou reciclar ela para vasos. Então, dificilmente uma peça está perdida com o uso, né? A gente sempre pode reciclá-la. E aí, nesse caso aqui, eu vi que ela tem bons vasos, né? Cada peça a gente chama uma aptidão para alguma coisa. Essa aqui tem uma boa aptidão para vasos, né? Então, eu estou preparando os vasos do membro inferior. Então, podemos ver aqui a artéria femoral, né? Que assim que ela passa do ligamento, aqui do ligamento, a gente chama de ligamento inguinal, a gente chama de femoral. A femoral, ela vai dar uma artéria chamada de femoral profunda. Normalmente, essa femoral profunda é ela que dá a circunflexa. Aqui nós temos uma variação. A circunflexa, ela vai ter 3 ramos, ascendente, descendente e transverso. No caso aqui, essa circunflexa lateral do fêmur. Só que nós estamos vendo que a circunflexa que está saindo da femoral profunda está dando um ramo descendente, um ramo ascendente e o ramo transverso está faltando aqui. Porém, tem uma artéria saindo aqui um pouco acima da artéria circunflexa, da própria femoral, e está dando o que seria o ramo circunflexo, e está se continuando com o que seria aqui, aqui no caso, esse ramo era para sair aqui um pouco mais abaixo, que é a descendente do joelho. Então a gente pode observar aqui a femoral profunda. Essa femoral profunda, ela se continua, ela vai para a parte posterior da coxa, e antes de falar da continuação dela, eu quero mostrar aqui, saindo da femoral ainda, a circunflexa medial do fêmur, né? Então, agora aqui a femoral profunda descendo junto com a veia, né? No caso a veia está voltando, e a gente pode observar que ela vai passar aqui para o outro lado. Ó, ela tem ramos passando para o outro lado. Esses ramos que a femoral profunda vai dar são chamados de perfurantes. Então a gente está vendo aqui que ela está vindo logo o primeiro perfurante e a segunda perfurante. Geralmente nós temos 4 perfurantes saindo da femoral profunda. Nesse caso aqui só saíram 2, inclusive com anastomose entre elas. A terceira perfurante e a quarta perfurante estão saindo da femoral durante o seu percurso dentro do canal do adutor. O que é o canal do adutor? O canal do adutor é uma abertura no adutor magno por onde passa a artéria femoral. Essa artéria femoral passa aqui por dentro e, ao sair do outro lado, ela sai chamada de artéria poplítea. Só que durante esse percurso dentro do canal ela deu as 2 últimas perfurantes, que deveria ser da femoral profunda, como eu falei. O interessante é que a gente chama de femoral até aqui, né? Depois dessa passagem chama poplítea. O interessante é que a femoral, ela está lateral à veia femoral, porém durante a passagem e a saída ela passa a se posicionar medialmente à veia poplítea. Aqui a gente pode observar ainda ramos dessa poplítea, a superior medial do joelho e a superior lateral do joelho, aqui saindo na direção anterior. A gente pode ver a média do joelho, essa entra na cápsula articular, a média do joelho, e aqui nessa passagem entre as cabeças do gastrocnêmio, ela vai dar as surais. Essa sural aqui está interessante, que eu estava procurando lá de cá, mas ela fez uma curva aqui, ó, aqui, né, lateralmente a veia para vir para cá, medial. E aqui está o outro vaso, medial. Deixa eu ver ele aqui, está aqui, aqui, ó, o outro vaso medial. Esses são os 2 vasos surais que vão principalmente para a cabeça do gastrocnêmio, mas para o sóleo também. Então aqui, rebatendo o gastrocnêmio, a gente pode observar os dos joelhos, os inferiores aqui, o medial, artéria ladeada por 2 veias, e neste lado de cá a gente pode ver do mesmo modo, no caso, as inferiores laterais. Está aqui a artéria e de cada lado uma veia. Aqui embaixo está o músculo poplíteo, aqui está uma veia e aqui está a artéria, né? Essas são as laterais, inferiores laterais do joelho. Essa artéria poplítea se continua. Nós estamos vendo aqui uma artéria recorrente tibial. E aí essa artéria poplítea, ela vai se dividir em 2 ramos. A gente está aqui, nós abrimos o sóleo, e aí a gente pode observar aqui
a tibial anterior, que eu vou mostrar ela daqui a pouco, vou mostrá-la, e a tibial posterior. A tibial posterior desce um pouco, vai dar a tibial, aqui ó, continua-se a tibial posterior, e vai dar o outro ramo, que é chamado artéria fibular. Embora ela se chame de artéria fibular, ela corre no compartimento posterior, aqui profundamente ao flexor longo do hálux. A gente tem que abrir ele para observar essa artéria. Aqui está o nervo tibial, a artéria tibial posterior que vai para o pé das plantares, né? No caso aqui, a anterior, ela passa pela membrana interóssea, a gente pode ver aqui a membrana interóssea, ela aparece seguida por duas veias tibiais anteriores e pelo nervo fibular profundo. Essa artéria vem para o pé e se transforma aqui na artéria do dorso do pé. Nós podemos ver um dos ramos dela, que é a artéria arqueada, né? É um dos ramos. Então o pé, ainda vou ficar devendo a vocês, mas para mostrar como tem peças que tem aptidão. Essa peça aqui dá para ver claramente que ela tem uma aptidão para vasos. Por quê? Porque ela tem vasos calibrosos, bastante interessantes. Então a gente reaproveita essa peça, eu estou preparando essa peça e ela vai ficar uma peça só para vasos.